Já o Jornal da Noite, o Senado brasileiro aprovou esta quinta-feira a destituição de Dilma Rousseff do cargo de presidente do Brasil após uma maratona de votação de mais de 20 horas. O Senado brasileiro deu esta quinta-feira luz verde à abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff com um voto favorável de 55 senadores. Dos 71 senadores que falaram, 50 expressaram-se a favor da destituição, 20 disseram que iam votar contra e um não se manifestou. Foi Fernando Collor de Mello, o ex-presidente afastado do poder no processo de impeachment em 1992. Dilma é suspensa do cargo de forma automática, que é assumido pelo vice-presidente Michel Temer, enquanto o processo de destituição foi apreciado pelo Senado. A Câmara Alta terá 6 meses para chegar a uma decisão. Na hierarquia prevista pela Constituição, Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, Câmara Baixa do Congresso, assumiria as funções de vice-presidente e também o comando do país quando Temer estiver no exterior ou se por algum motivo ficar impossibilitado de exercer o cargo. Mas como Cunha também foi afastado por decisão do Supremo Tribunal Federal, Renan Calheiros, presidente do Senado, deverá assumir estas funções, já que ocupa a terceira posição na hierarquia do Estado. O Partido dos Trabalhadores convocou uma manifestação com o slogan "Não aceitamos um governo ilegítimo" para a zona do Palácio do Planalto, em Brasília. Dilma deverá discursar às 16 horas de Moçambique e mais tarde será a vez de Temer, que deverá apresentar o seu governo. Eu sou a prova da injustiça. E Dilma dirigiu-se ao país e aos seus apoiantes, reafirmando que o impeachment é um golpe de Estado, porque ela nunca cometeu um crime e os factos pelos quais a acusam foram também cometidos pelos outros presidentes que antecederam. Dilma, guerreira da pátria brasileira! Dilma, guerreira da pátria brasileira! Foi um discurso de despedida da primeira mulher que foi eleita presidente do Brasil e que agora poderá definitivamente abandonar o cargo antes do fim do seu mandato. E mais uma vez classificou o impedimento de cumprir o seu segundo mandato como golpe de Estado. Mergulhar o país no estado permanente de instabilidade política, impedindo a recuperação da economia, com o único objetivo de tomar à força o que não conquistaram nas urnas. Meu governo tem sido alvo de intensa e incessante sabotagem. Quando uma presidente eleita é caçada sob a acusação de um crime que não cometeu, o nome que se dá a isto no mundo democrático não é impeachment, é golpe. Dilma diz que os fatos pelos quais ela é acusada nunca antes foram considerados crimes. Posso ter cometido erros, mas não cometi crimes. Atos idênticos foram executados pelos presidentes que me antecederam. Não era crime na época deles e também não é crime agora. O que mais dói é perceber que estou sendo vítima de uma farsa jurídica e política. Não cometi crime de responsabilidade. Não há razão para um processo de impeachment. Não tenho contas no exterior. Nunca recebi propinas. Jamais compactuei com a corrupção. Esse processo é um processo frágil. Depois desta declaração, ela saiu para o exterior do Palácio do Planalto, onde uma multidão estava à sua espera, incluindo o antigo presidente Inácio Lula da Silva e vários ministros que ela ainda esta quinta-feira teve que exonerar. E teve que falar para a multidão, dando enfoque para os feitos de seu governo. E as conquistas foram muitas. Foram a elevação dos mais pobres e da classe média. Foi a proteção às crianças, os jovens chegando às universidades, a lei de cotas, foi o pré-sal, o sonho da casa própria realizado. Dilma Rousseff terá agora de esperar 180 dias para saber se abandona em definitivo o cargo ou não. Depois do Senado, o caso deverá seguir para julgamento no Tribunal Supremo Federal. E já no fim da tarde de Maputo, Dilma Rousseff abandonou o Palácio do Planalto, sem saber se volta ou não. Cidadãos brasileiros residentes em Moçambique divergem sobre a destituição de Dilma Rousseff. Há quem entende que o processo mostra o funcionamento das instituições, outros acreditam que seja um golpe.
Carlos Figueiredo é brasileiro e residente em Maputo, mas acompanha com muita preocupação a crise política do seu país e não esconde a tristeza. Mas diz que o processo de impeachment demonstra o funcionamento das instituições brasileiras. Independente da cor partidária de cada brasileiro, esse é um momento de dor para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, um sentimento de que as instituições estão a funcionar. O que vemos no Brasil é um processo complexo que envolve diversas instituições e que tem cumprido rigorosamente todos os passos definidos pela própria Constituição. Já Evanise Gomes entende que a destituição de Dilma representa um retrocesso na democracia brasileira e acredita que seja um golpe. Uma presidente que foi eleita com a maioria dos votos dos brasileiros se vê tendo seu mandato tirado por uma campanha que não tem legitimidade. Eu acredito que esse processo é um processo que tem é um espetáculo midiático, né? Um golpe que tem o apoio das grandes empresas de comunicação com interesses financeiros e políticos que vão muito além do que a gente tem conhecimento. Gomes vai mais longe e questiona a legitimidade dos que dirigem o processo de destituição. Quem deflagrou esse processo foram deputados, em sua maioria citados em escândalos de corrupção no Brasil. Não parece uma coisa assim, não, já que não existe uma ponderação, né? O Eduardo Cunha era acusado e ninguém parou para pensar, não, mas esse senhor, ele não tem legitimidade. Pesam contra o presidente do Brasil acusações de crimes de responsabilidade, especificamente a abertura de créditos suplementares, as chamadas pedaladas fiscais, o não registro de dívidas e improbidade administrativa. E para analistas em assuntos internacionais já era previsível a queda de Dilma e só por um milagre que ela conseguiria sair vitoriosa a este processo. A tensão social pode ter pesado para a destituição e este pode ser considerado um momento histórico para o Brasil, tendo em conta que vive um processo de construção e consolidação da democracia. Então os partidos da oposição temiam que a vinda do Lula da Silva poderia reabilitar o Partido Trabalhista e isso pudesse dar chance do Partido Trabalhista voltar a se reeleger e permanecer mais tempo no poder. Isso seria, na história do Brasil, algo inédito até agora, porque o Lula ficou 8 anos, a Dilma está há 8 anos, a probabilidade do Lula voltar outra vez a concorrer mais 8 anos, serão 24 anos de poder do Partido Trabalhista. Então, temiam os partidos da oposição que isso acontecesse. Para além disso, havia de facto esta situação social de instabilidade que pesou contra Dilma Rousseff. Sim, eu acredito na conspiração, mas não conspiração do ponto de vista só de atores externos. Eu estava a falar um pouco da região. Eu acredito que os partidos da direita aproveitaram-se de um procedimento que era corriqueiro no Brasil para levantar suspeitas sobre uma personalidade sobre a qual a Constituição poderia ou não defender. Estamos a falar concretamente da questão de ela ter aprovado o uso de recursos sem ter consultado o Parlamento. Este elemento não é a primeira vez que ela faz, não é ela que fez, é a primeira vez, quer dizer, desde 88 se faz, mas porque com ela levou ao impeachment. Então é aqui onde nós vemos, se com ela levou ao impeachment, mas os outros governantes não foram aplicados a mesma sanção, há alguma coisa para além daquilo que é apontado. Apesar do futuro gerar incertezas, Brasil pode ser considerado um exemplo de democracia, tendo em conta que conseguiu destituir um presidente sem o uso da força. A presidente Dilma liderava o poder executivo no Brasil. Por outro lado, temos o Poder Legislativo que vota contra, portanto, ou vota a favor da destituição da Dilma Rousseff, e temos os tribunais, por outro lado, que foram jogando esse papel, de certa forma, em termos de acusações que pesam contra Dilma Rousseff. Estamos a dizer que o Poder Executivo não tem capacidade nenhuma no Brasil de influenciar aquilo que é a dinâmica dos outros poderes. Então, nesta perspectiva, ou nesta ordem de ideia, podemos aprender com os brasileiros que é preciso, de facto, separar de uma forma clara os poderes. Porque em muitos países, por exemplo em África, onde a democracia não é consistente, onde as instituições não são fortes, poderia haver guerra civil ou mesmo uma violência descontrolada. Então, 2 pontos, os pobres, com esta saída da Dilma, e se o PT, por exemplo, nas eleições não ganhar,
então de fato saem a perder e provavelmente assistiremos um Brasil a recuar do ponto de vista daquilo que é o benefício dos mais pobres. Mas pode progredir do ponto de vista econômico, macroeconômico, mas não do ponto de vista do bem-estar social. E no Guiné-Bissau, o presidente da República, José Mário Vaz, demitiu hoje o governo daquele país, dirigido pelo primeiro-ministro Carlos Correia. Este é o segundo governo que o presidente demite em menos de um ano, todos formados pelo mesmo partido que o ajudou a eleger, o PAIGC. Os partidos políticos haviam proposto ao presidente a dissolução do Parlamento e convocação de novas eleições como solução para a crise política que o país vive. O presidente da República faz um balanço positivo da execução dos 5 pilares da sua governação na província do Niassa. No fim da sua visita àquela província, Filipe Nyusi considera existir ainda desafios quanto à gestão dos distritos. Na hora de balanço da sua visita à província do Niassa, o presidente da República, Filipe Nyusi, referiu que os 5 pilares da sua governação estão a ser executados a um ritmo satisfatório. O nosso primeiro pilar de governação, que é paz, unidade nacional e a defesa da soberania, foi feito pelas populações. Não vimos nenhum comício ou contacto que tivemos direto com a população que não abordaram a necessidade da união em Moçambique, onde prevalece a intenção consolidada de Moçambique uno e indivisível. Quando falamos do desenvolvimento do capital humano como um dos pilares, também foi vincado em todos os comícios. Quando as pessoas querem escolas de qualidades, com a formação, quando querem assistência médica e medicamentosa, as mães nas maternidades. No nosso último pilar, essa de gestão sustentável dos recursos naturais e do ambiente, também escolhemos a amostra, visitamos a reserva de Mekula, fomos lá ver, vivemos com os problemas na reserva de Mekula, então estamos satisfeitos. Por outro lado, Filipe Nyusi não escondeu a sua insatisfação em relação à forma como estão a ser geridos os distritos no Niassa. O presidente da República considera que muitas das realizações deveriam estar acima daquilo que está a acontecer. Não fiquei muito satisfeito com a governação dos distritos, tanto o desempenho de um a um, os indicadores de gestão da governação que nós estipulamos e aqueles ensinamentos, o recado que demos aos nossos administradores. Administradores que devem saber que orçamento tem, como funciona o orçamento, as medidas de contenção de gastos ou de custos. O administrador tem que saber o que significa a descentralização, quais passos tem que dar para a saúde, mas, sobretudo, dar a prioridade à produção e à produtividade, o papel principal, incluindo a gestão dos 7 milhões. Depois do Niassa, o chefe de Estado escala a partir desta quinta-feira a vizinha província de Cabo Delgado, onde irá percorrer os distritos de Balama, Namuno, Kisanga, Chiuri e Pemba-Metuge. Ainda hoje, Filipe Nyusi iniciou a visita à província de Cabo Delgado e foi recebido no distrito de Balama, onde orientou um comício popular. O distrito de Balama foi a porta de entrada do presidente da República à província de Cabo Delgado. No primeiro comício realizado esta quinta-feira, a população saudou o esforço empreendido pelo governo na realização de várias iniciativas de desenvolvimento. Contudo, aqueles não deixaram de apresentar as suas inquietações. Agradecemos a si, Papai Nyusi, pelas realizações do nosso governo. Por exemplo, a alocação de tratores, a construção de centros de saúde, do pequeno sistema de abastecimento de água, chegada da energia de Cahora Bassa. Embora com essas realizações, temos algumas preocupações a saber. Conclusão da estrada Montepuez de Raça, implementação do ensino secundário geral do primeiro ciclo nos postos administrativos, expansão da energia elétrica de Cahora Bassa ao nível dos bairros da sede. Na terra que o viu nascer, Filipe Nyusi frisou estar em curso várias ações assentes nos 5 pilares da sua governação.
Aquilo que nós combinamos quando passamos aqui durante a campanha, estamos a fazer. Escrevemos no nosso programa dos 5 anos como primeiro programa, primeira prioridade, a paz, unidade nacional e a defesa da nossa soberania. Aquilo que nos mandaram. É isso que temos estado a fazer em todos os momentos, dizer não à guerra, moçambicanos. Disseram, nós queremos ficar saudáveis, queremos hospitais, nós queremos comer bem, nós queremos escolas, nós queremos água, nós queremos energia. Escrevemos. A segunda prioridade nossa é o desenvolvimento do capital humano. O homem tem que estar preparado para poder autossustentar-se e viver bem. Estamos a fazer. Vamos criar postos de emprego, sim senhor. Não vamos conseguir para todos, porque não é fácil, mas vamos aumentar a produção e a produtividade para que os nossos produtos serem competitivos. É por isso que estamos a trazer máquinas, estamos a colocar extensionistas. Ainda no distrito de Balama, o presidente da República visitará vários empreendimentos e vai manter encontros com diferentes segmentos da vida política, econômica e social daquele distrito da província de Cabo Delgado. E porque hoje celebra-se o Dia Internacional do Enfermeiro, o chefe de Estado enalteceu a bravura, coragem e espírito de sacrifício dos enfermeiros moçambicanos. O presidente da República fez esta exortação durante o comício popular que orientou na vila sede do distrito de Balama, em Cabo Delgado. O chefe de Estado convidou os moçambicanos a valorizarem o espírito de sacrifício e bravura demonstrado diariamente pelos enfermeiros no seu trabalho. Filipe Nunes referiu-se desta classe de profissionais de saúde como pessoas de muita paciência. Hoje é o dia do enfermeiro. Aquele enfermeiro que não dorme de noite, de dia, que aqui, por exemplo, queriam ouvir o nosso discurso, não pode estar aqui sábado e domingo, está a trabalhar para nós todos termos a saída. Fazem turmas da forma incansável. Aquele socorrista, aquele servente, até médico, é o dia dele. Com toda a dificuldade, mas nunca deixaram de fazer porque querem salvar as nossas vidas. Elas têm paciência. Quando termina a formação, eles são colocados aí no campo. Ali em Chipembe, ali em Mapopolo. Mas ali às vezes não encontra casa. Cria pequenas condições para poder sobreviver. Parabéns, o enfermeiro moçambicano. Filipe Nunes lamentou algumas críticas de má prestação de cuidados de saúde feitas aos enfermeiros e esclareceu não ser uma prática de todos. Com efeito, Nunes apelou aos presentes a acarinharem os bons profissionais. Pedir para nós darmos o maior carinho aos nossos enfermeiros. É muito fácil às vezes dizer que enfermeiros, aquilo faz isso, enfermeiro faz isso. Eles são pessoas. O importante é saber quem que faz mau trabalho, mas o mais importante é acarinhar aquele que com muita dificuldade trabalha para o seu concidadão. O 12 de maio deste ano celebra-se em Moçambique sob o lema "Os enfermeiros, a força da mudança, melhorando a capacidade de recuperação do sistema de saúde". E as cerimónias centrais do Dia do Enfermeiro tiveram lugar no distrito de Boane e foram marcadas por uma marcha dirigida pela Ministra da Saúde, Nazira Abdullah. Nesta marcha dirigida pela Ministra da Saúde, Nazira Abdullah, os enfermeiros pediram ao governo para resolver alguns problemas que os apoquentam, entre eles a falta de meios para assistência aos doentes. Dificuldades não faltam por falta de material, enchentes nos hospitais, ainda temos falta de médicos. Por aí em diante, às vezes encontra um centro de saúde só com uma única enfermeira. Primeiro é a questão de recursos humanos, que não existe. Se não existe, o enfermeiro atua no atendimento primário do seu doente. Estou a falar nas questões de
saúde pública, estou a falar do atendimento ao entrar do hospital e na comunidade, prevenir doenças, atender doentes graves. A ministra do Pelouro, Nazira Abdullah, considera haver muitos desafios para os enfermeiros e diz ainda que este momento serve para a classe refletir sobre o seu desempenho. Reconhecemos os enormes desafios que temos, tais como a formação de mais profissionais de saúde, de modo a diminuir a vossa carga de trabalho, o desenvolvimento de mais rede sanitária e os avanços da tecnologia de saúde para uma maior cobertura da atenção assistencial ao nosso povo. É pertinente e urgente a promoção de formação contínua, principalmente para os enfermeiros que se encontram em zonas isoladas. Este ano, para além da marcha, várias atividades foram realizadas para comemorar o dia. De referir que a efeméride celebra sob o lema Enfermeiros, Força da Mudança, melhorando a capacidade de recuperação no sistema de saúde. Hoje cumpriu-se o segundo dia da Feira Digital de Moçambique. Numa das conferências que marcaram o dia de hoje sobre os desafios da mídia na área digital, os painelistas defenderam que o processo da digitalização exige maior atenção na formação dos profissionais de comunicação, na regulamentação e na credibilização dos conteúdos jornalísticos. Com o tema Desafios da Mídia na Era Digital, o orador principal do primeiro painel, Zé Eduardo Muniz, diz que é preciso haver novas respostas para a nova era digital. O jornalista e consultor de mídia diz ainda que a digitalização pode minar as identidades e as culturas dos povos. Entramos num círculo vicioso, feito da dificuldade em entender que um mundo novo exige respostas novas. Trata-se apenas de pedir a quem de direito que não feche os olhos a uma realidade que mina as identidades nacionais, que põe em risco a cultura dos povos e que coloca em perigo a criatividade e o talento local. O primeiro painel juntou inclusive o administrador de conteúdos do Grupo Soico, um docente da Universidade Eduardo Mondlane, o diretor operativo da Star Times. Os oradores falaram dos desafios que as empresas de mídia enfrentam numa era digital, com vários cidadãos repórteres. O conteúdo distintivo, de qualidade, credível, é que se vai afirmar perante os estudantes. Portanto, o grande desafio do jornalismo é, de facto, sair do populismo para a credibilização, de modo que as pessoas continuem a ver, posso ler todas as notícias em várias plataformas, na internet, no Facebook, em qualquer outro lado, mas a informação que de facto me vai deixar mais confortável, mais à vontade, de facto é isso que aconteceu, com mais detalhes, com mais rigor, é a informação que vou ver nos mídias. A regulação que, no caso moçambicano, que nós temos é uma regulação que data os seus primórdios da década de 90, quando foi criada a lei da imprensa. Ora bem, a lei da imprensa apenas contempla os veículos de comunicação impressos e também da rádio e da televisão. Há essa grande mudança e essa grande mudança não trouxe uma atualização da legislação que regule este novo meio de comunicação. Os blogs, estamos a falar da página web, não carecem de uma licitação por parte do governo para poder funcionar. Onde o nosso desenvolvimento económico, o nosso desenvolvimento tecnológico é mais lento que nos outros sítios. Então, quando aparece uma norma, ou quando aparece um método, ou quando aparece uma coisa que num outro sítio já está estabilizado, nós ainda estamos a implementar. Isto é um problema. O projeto da digitalização em Moçambique está a ser implementado numa fase inicial nas capitais provinciais do país. Ontem à noite teve lugar a gala do Mostec Awards, na qual foram distinguidas as iniciativas de mérito do ano 2016 na área de tecnologias. O jantar de gala Mostec contou com a presença dos ministros da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional e da Indústria e Comércio, o secretário de Estado do Setor das Comunicações de Angola, académicos, reguladores da área tecnológica, empresários e outras personalidades. Coube ao presidente da Comissão Executiva da Mostec endereçar agradecimentos aos participantes da feira em nome dos organizadores. Daniel David reconhece que é graças aos empresários que acreditam no futuro do país que esta edição da feira acontece com mais qualidade. Neste Mostec houve momentos de dificuldades, de pensarmos em desistir. Houve momentos de insônia. Felizmente,
tivemos na imagem das grandes empresas moçambicanas aquilo que é a imagem do país. O Mostec veio para ficar. E estamos aqui hoje mostrando que somos capazes de ultrapassar os obstáculos, somos capazes de vencer as adversidades. Para além de premiar as entidades que se destacaram na área de tecnologias, o jantar de gala desta quarta-feira também serviu para sortear aos presentes com telemóveis e outros aparelhos tecnológicos de última geração oferecidos pela Huawei. Um dos momentos mais esperados do jantar de gala foi o Mostec Awards, onde foi atribuído o prémio Startup Challenge Moçambique 2016 ao jovem Dário Mungoi, da empresa Move, por ter uma iniciativa ousada e uma ideia inovadora que faz diferença no desenvolvimento do país. O Move é uma plataforma, neste momento serve para que as pessoas, oferece serviço de conveniência para as pessoas que vão para o cinema. Permite que as pessoas comprem seus bilhetes para o cinema através da aplicação e oferece conveniência, fazendo com que as pessoas não tenham de ficar nas filas de espera no cinema e oferecer uma boa experiência. Já o prémio Estudar Mais ficou com Dércio Buquan, que ganhou uma bolsa de estudo para fazer mestrado em Portugal. Ganhou o prémio por ser considerado melhor aluno em tecnologias de informação e comunicação. O projeto que eu concorri com ele é um projeto que eu venho a desenvolver desde a licenciatura, que é um sistema para instituições de microfinanças, para resolver um dos maiores problemas que eles têm, que é o risco de crédito. Então eu desenvolvi uma solução de modo a trazer uma política de credit scoring que é usada nos grandes bancos, trazer esta política para os microbancos. O presidente da Comissão Executiva da Mostec, Daniel David, atribuiu ainda ao Standard Bank o certificado da Mostec pela participação e por reafirmar o seu compromisso em abraçar a iniciativa. Hoje cumpriu-se o segundo dia da Feira Digital de Moçambique e no segundo painel discutiu-se a desintermediação e defendeu-se por unanimidade a necessidade de os bancos e empresas de telefonia móvel massificarem o acesso aos seus serviços através de tecnologias menos complicadas e mais seguras. O pontapé de saída para o debate no painel com o tema desintermediação, desafios e soluções aplicadas à banca foi dada pelo representante do Standard Bank, Shuma Nuokosha, que explicou os projetos de inovação tecnológica do banco. Existe um aumento de apetite pelos clientes, pelas tecnologias digitais, por causa da comodidade, segurança reforçada, acesso e conveniência. Há também maior capacidade de divulgação para estas empresas, através de marketing, de co-branding, porque os bancos tradicionais já estão há muito tempo e muitos deles já aperfeiçoaram capacidade e os meios de divulgação. Já no debate, os participantes destacaram a necessidade de colaboração para o alargamento do acesso aos serviços financeiros facilitados e mais seguros. Temos tido aqui um apoio muito grande do regulador a este nível e mesmo depois na facilitação daquilo que são toda a componente QIC e aquilo que é documentação muitas vezes obrigatória, portanto, um bom exemplo que não é só do regulador, mas também na componente do governo, é a atribuição do NUIT na hora, que alguns bancos já estão a fazer, que condicionava muitas das aberturas de conta, condicionava muitas das adesões às carteiras móveis. Ainda na ocasião, o representante do Mozabanco e da Vodafone, Marco Albaruado e Gulamo Nabi, respectivamente, consideraram que é a altura do país acelerar a bancarização através da aliança entre a banca formal e os serviços financeiros prestados pelas empresas de telefonia móvel. Temos acesso automático ao mercado, aos clientes dos operadores móveis. Então, se falamos da Vodacom Moçambique, temos acesso a 5 milhões de clientes. A questão é como abrir acesso a esses clientes à banca formal.
A banca não tem outro caminho se não seguir este caminho do digital. As coisas já estão a acontecer. O digital não é uma coisa que há de acontecer. Já está a acontecer e já há respostas da banca a esta questão do digital. Neste segundo dia, o Mostec contou com 3 painéis de debate. A inovação tecnológica está a revelar-se uma das principais marcas da terceira edição da Mostec. As novidades vão desde novas formas de prestar serviços bancários e saúde até a televisão e gestão de trânsito. Criatividade e inovação são parte das novidades dos mais de 60 expositores da terceira edição da maior feira de tecnologias de Moçambique, e este foi o atrativo mais procurado pelos visitantes no segundo dia da Mostec. Este expositor criou um sistema que no mesmo equipamento permite realizar 7 testes médicos, com destaque para a tensão arterial, medição de temperatura, oxigênio e açúcar no organismo. Isto aqui tem várias utilidades, pode fazer vários testes. Por exemplo, o teste que ele está para fazer agora é de pressão arterial. O prior é uma coisa que nós não temos e sentimos lisonjeados por testar logo pela primeira vez, não é? Por seu turno, esta companhia composta por jovens está a criar um aplicativo que permite ter informação sobre trânsito a partir do telemóvel. Tive essa ideia de fazer uma aplicação que eu, ao sair de casa, vou ser notificado ou mesmo procurar vias alternativas para chegar ao meu serviço. Temos uma simulação que conseguimos fazer com sucesso, que era delinear a rua vermelho, que é a rua que está com engarrafamento, e a rua em verde, a rua que está a fluir normalmente. Há também telemóveis recém-lançados para o mercado, a exemplo do novo Huawei. É possível também desbloquear mesmo com o dedo molhado. É possível tirar selfies através do leitor de impressões digitais. É possível, em vez de termos que fazer isto para rodar as fotos, podemos só com o leitor de impressões digitais fazer a rodagem das fotos. Para o caso do screenshot, é só fazer isto que já nos dá o screenshot. No setor bancário, o Standard Bank, um dos principais patrocinadores, expõe investimentos na banca móvel e este sistema de ATM que permite efetuar depósitos. Eu vou aqui ao aplicativo do Standard Bank e através dele eu posso, por exemplo, consultar o meu saldo. Como vê, ele está a indicar aqui qual é o meu saldo disponível, qual é o meu saldo contabilístico. E esta máquina ela vai substituir aqueles caixas tradicionais que nós temos nos balcões, que normalmente atendem os clientes e recebem as solicitações de depósitos. Com esta máquina o cliente poderá individualmente, sem precisar de suporte de ninguém, ficar numa bicha, chegar, introduzir o seu cartão, selecionar a conta onde pretende fazer o depósito, introduzir as notas e depois receber um comprovativo de depósito com a vantagem de que o dinheiro será acreditado em tempo real. Ainda esta quinta-feira, mais de 30 participantes das Olimpíadas de Matemática do Ministério da Ciência e Tecnologia visitaram o local para conhecer as novas tendências do mundo tecnológico. Muito bem, vamos agora observar o nosso primeiro intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Um país sem história é um país sem futuro. Bem-vindos à segunda parte do Jornal da Noite. Cerca de 200 pessoas foram impedidas de entrar na África do Sul com certificados de emergência. As autoridades sul-africanas alegam que os moçambicanos que cruzam a fronteira na posse deste tipo de documento de viagem não se encontram em situação de emergência. Estado a recusar a entrada de cidadãos moçambicanos portadores de certificado de emergência no território sul-africano através do posto de Libombo. A medida começou a ser implementada a 3 de maio e 2 dias depois, o Serviço Nacional de Imigração tomou conhecimento. Alegam que a maior parte dessas pessoas que têm certificado de emergência, que cruzam aquela fronteira, não estão em situação de emergência. Esta medida está em curso e já foram impedidas cerca de 200 cidadãos nacionais. O Serviço Nacional de Imigração diz que no mês passado foram emitidos mais certificados de emergência que passaportes. Por dia, nós temos 200 a 250 pedidos de certificados de emergência, comparativamente ao passaporte, que temos tido 100, 150. Nós não podemos
impedir a emissão do certificado de emergência para o cidadão que se apresenta aos serviços alegando que é uma situação de emergência. Exato. E principalmente alegando que não tem condições financeiras naquele momento para tratar o passaporte. Neste momento, o Serviço Nacional de Migração está a esclarecer a situação para que as pessoas que queiram atravessar a fronteira na posse daquele documento não fiquem prejudicadas. A lei do ensino superior vai ser revista porque não se adequa à realidade. Os graus ministrados nas universidades e a designação das instituições de ensino superior são alguns dos pontos a serem mexidos. O Conselho do Ensino Superior reuniu-se nesta quinta-feira em Maputo para analisar os atuais desafios do setor. Apreciar a revisão da lei do ensino superior é um dos pontos da agenda. Os graus que nós ministramos em Moçambique carecem de uma revisão para adaptação à situação atual. Também a designação das instituições do ensino superior precisam de uma certa revisão, que é isso que está a ser feito neste momento, e também algumas questões pontuais da lei que estão também a ser revistas neste momento. O regulamento de licenciamento e funcionamento das instituições de ensino superior também será revisto. Contudo, Jorge Nhambio diz que ele é claro em relação ao número de professores formados que cada instituição deve ter. Capítulo 7, artigo 3 deste documento, 48/2010, está imposto que uma instituição do tipo A, nós estamos a referir-nos a universidades e academias, tem que ter no mínimo 30% do seu corpo docente a tempo inteiro e metade deste corpo docente tem que ser doutores. No que se refere a instituições do tipo B, nós estamos a falar de institutos superiores, refere-se à lei que 1/4 dos docentes tem que ser a tempo inteiro e metade deste 1/4 tem que ser mestres. Então, são estes mínimos que nós estabelecemos como o necessário para que uma instituição de ensino superior possa funcionar. A sessão do Conselho do Ensino Superior acontece 2 vezes ao ano. Participam dela reitores e diretores gerais de universidades e instituições de ensino superior públicas e privadas. Lourenço do Rosário diz que a revisão da lei do ensino superior é oportuna porque de 2009 até esta parte muita coisa mudou. Este posicionamento é partilhado pelo reitor da Universidade Eduardo Mondlane, Orlando Quilombo. Os graus são bacharelatos, licenciaturas, mestrados e doutoramentos. Mas o doutoramento, por exemplo, é um grau eminentemente acadêmico. Portanto, o Instituto Superior Politécnico, que é uma instituição de ensino superior profissionalizante, não precisa de dar o grau de doutor, porque não vai servir para nada. Não temos o grau de doutor para exercer uma profissão que não seja a academia. E depois também é a relação do conceito antigo de duração, o tempo de duração de um curso e o sistema de créditos que estamos agora a adotar. Estamos a adotar o sistema de créditos, então não faz sentido dizermos que um curso dura 5, 6 ou 7 anos. Vamos dizer que um curso deve ter X números de créditos. Lá para cá houve muitas transformações que ocorreram no ensino superior. Uma delas foi que o número de instituições aumentou. Mas penso que esta, se calhar, não seria a razão principal para a sua alteração. O que aconteceu e de grande significado foi a diversificação das instituições. Durante muito tempo nós tivemos universidades e institutos superiores, mas nos últimos tempos têm surgido escolas superiores, institutos politécnicos em particular, que trazem uma nova dimensão àquilo que é o ensino superior em Moçambique. Portanto, situações em que o licenciado leciona sozinho são situações que não devem ser toleradas e penso que as instituições deviam tomar conta dessa situação. Há situações desse gênero na UEM? Eu penso que, como norma, já não devemos ter, porque o nosso quadro de docentes já tem muitos doutorados, muitos mestrados e a franja de licenciados, portanto, recém-ingressados, é muito reduzida neste momento. A polícia em Inhambane diz ter reforçado as medidas de segurança com vista a acabar com o roubo de viaturas que nos últimos tempos vem ganhando terreno naquele ponto do país. O roubo de viaturas chegou a números assustadores na cidade de Inhambane. É que até setembro do ano passado este tipo de crime era novidade na terra da boa gente, mas este ano, por semana, pelo menos uma viatura era roubada, com preferência para os da marca Toyota.
Este facto forçou a polícia a desdobrar-se para tomar a dianteira no combate ao crime e diz que já reforçou as medidas de segurança que passam por fiscalização de viaturas e patrulhas ostensivas. Logo que descobrimos os modus operandi e com a detenção de alguns, fomos vendo que medidas deviam ser tomadas e a polícia tomou medidas com vista, portanto, a estancar esta onda de viaturas. E de lá para cá, com essas medidas, já não registramos mais roubo de viaturas, não registramos roubos assim de vulto, assaltos, dada, portanto, a pronta intervenção da polícia nesse sentido. Portanto, temos patrulhas noturnas, diurnas e temos também os controles que qualquer viatura é fiscalizada. Juma Daúto diz que desde que a polícia desencadeou a operação já recuperou viaturas roubadas e deteve 2 integrantes de quadrilhas que se dedicavam ao roubo de viaturas. Recuperamos 3 viaturas. A destacar aqui uma viatura de marca Toyota Ranex, portanto, recuperada no distrito de Zavala, portanto, com 2 detidos. Uma viatura VW também que havia sido roubada na cidade de Inhambane e que, dado o cerco que a polícia da República de Moçambique está fazendo nas artérias da cidade e as patrulhas seletivas noturnas e diurnas que a polícia está fazendo, portanto, os miliantes sentiram-se encurralados e abandonaram a viatura logo quando viram o controle da polícia no período noturno. Entre os detidos há 2 jovens provenientes do distrito de Choco, em Gaza, que trabalhavam em conluio com o outro da cidade de Machis. Juma Daúto reconhece que ainda assim há roubos de viaturas registrados em outros cantos da província, mas garante que os promotores dos mesmos serão neutralizados. Muito bem, vamos agora a mais um breve intervalo, mas antes a previsão do estado de tempo para esta sexta-feira. Para a zona sul do país, prevê-se uma temperatura máxima de 30 graus para Maputo e uma mínima de 18 graus. 29 graus de máxima para Xai-Xai e uma temperatura mínima de 18 graus. Para Inhambane também prevê-se uma máxima de 29 graus e uma temperatura mínima de 17 graus. Para o centro do país, Beira poderá registrar uma máxima de 28 graus e uma temperatura mínima de 19 graus. 30 graus de máxima para Climane e uma temperatura mínima de 17 graus. Para Chimoio, prevê-se uma máxima de 26 graus e uma temperatura mínima de 16 graus. E para Tete está prevista uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 20 graus. E para o norte do país, para amanhã, está previsto uma máxima de 28 graus para Nampula e uma temperatura mínima de 17 graus. 30 graus de máxima para Pemba e uma temperatura mínima de 20 graus. E por final, para Lixinga, prevê-se uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 11 graus. Bem-vindos à última parte do Jornal da Noite. Na atualidade internacional, 45 terroristas do Estado Islâmico foram enterrados vivos esta quarta-feira pelo próprio grupo, como castigo por terem tentado fugir. Allahu Akbar! O grupo extremista Estado Islâmico voltou a dar um duro golpe ao exército sírio menos de uma semana depois do regime de Bashar al-Assad e da Rússia aliada celebrarem a reconquista de Palmira. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, os jihadistas conseguiram cortar esta terça-feira a estrada estratégica que liga a cidade histórica do centro do país ao oeste. Em Alepo, no norte da Síria, a calma regressou esta quarta-feira depois de uma noite de bombardeamentos. Mas a violência ameaça regressar rapidamente. O anterior cessar-fogo instaurado a 27 de fevereiro tinha caído por terra a 22 de abril com o regresso dos violentos combates a Alepo que fizeram cerca de 300 mortos até a declaração de uma nova cessação das hostilidades entre o regime e os rebeldes a 5 de maio. Muito bem, vamos ao desporto. O Costa do Sol está a trabalhar para defrontar este domingo o Estrela Vermelha. O treinador dos Canarinhos, Sérgio Five, considera que não vai ser um jogo fácil.
Alguns atletas do Costa do Sol dizem que vão jogar para conseguir arrancar os 3 pontos. Roda esta semana a 9ª jornada do Moçambola 2016 e o Costa do Sol vai defrontar a equipa do Estrela Vermelha. O jogo dos alaranjados está a ser preparado com todos os pormenores e o treinador canarinho, Sérgio Faife, diz que não vai ser uma partida fácil, mas tem todo o seu plantel para o embate. Em termos anímicos, a equipe está bem, apesar dos resultados não serem positivos os últimos 2 que tivemos, mas em termos anímicos a equipe está bem, trabalhamos muito a equipe em termos psicológicos e tenho a certeza que os jogadores já são maduros o suficiente para estarem bem. Segundo, vamos receber o Estrela Vermelha, a equipe de sensação do campeonato, é uma equipe que vem do escalão secundário e está a fazer um excelente campeonato, mas o grande objetivo nosso é procurar vencer e não. Alguns jogadores reconhecem que a equipa do Costa do Sol não atravessa um bom momento. Contudo, prometem uma vitória e pedem que os adeptos os apoiem. Esperar um Costa do Sol diferente das outras jornadas, principalmente aqui em casa, porque estamos à procura de uma vitória aqui em casa. Desde que começamos a Moçambola ainda não ganhamos em casa, então faremos de tudo para pontuar aqui em casa. É uma crise má, é uma fase má que estamos a atravessar e esperamos superar a partir desta semana. Bom, eu acredito que o Costa do Sol tem que mudar a sua forma de trabalhar, a sua forma de jogar. O que tem que acontecer ao Costa do Sol é a sorte de bater no nosso lado e conseguirmos os 3 pontos. A formação do Costa do Sol vem de uma derrota de 2-1 diante do Ferroviário de Nampula no jogo da 7ª jornada em Nampula. A equipa do Estrela Vermelha diz que vai encarar o jogo desta semana diante do Costa do Sol com muito respeito. Os alaranjados reconhecem que vão defrontar um dos candidatos ao título. A equipa sensação do Moçambola 2016, o Estrela Vermelha, encontra-se a afinar a sua máquina para conseguir estar na sua máxima força este domingo, quando defrontar o Costa do Sol no campo dos Canarinhos. Shakir Bemat, treinador do Estrela Vermelha, afirma que vão encarar o adversário com muito respeito. O Estrela Vermelha está motivado, bateu uma equipe grande, uma pequena, mas tem os pés assentes no chão, sabe que vai defrontar uma equipa que é candidata ao título, uma equipe grande. E havemos de entrar para. Sabemos que o Costa do Sol também é favorito, e havemos de entrar para contrariar o favoritismo do Costa do Sol. De parte clínica, o Estrela Vermelha está bem, não temos nenhum jogador lesionado, simplesmente temos 1 ou 2 jogadores que estão a treinar na seleção sub-20, é que estão ausentes do grupo, mas dizer que o grupo está apto para o jogo do fim de semana com o Costa do Sol. Os pupilos de Bemat, que vem de uma vitória moralizadora de 3-2 frente ao Machacan, caracterizam o ambiente de trabalho como sendo bom. Pronto, acho que vamos defrontar um adversário de candidato ao título, apesar de não estar nas suas melhores condições, ou por outras não está a conseguir ter bons resultados positivos. Acho que vai ser um jogo muito difícil, tendo em conta aquilo que é o historial do próprio Costa do Sol. Acho que nesse momento o ambiente está saudável, a própria direção nesse momento está a apoiar o clube. Eu acho que está num ambiente muito saudável e que não há razões de queixa nesse momento.